O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje, nesta quarta-feira, a quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, memória facultativa de Santa Maria Gorete, ontem de Santo Antônio Maria Zacaria, hoje de Santa Maria Gorete, a Virgem Mártir, que inspirou, inclusive, muitas outras grandes mártires do século XX, jovens que defenderam sua honra, defenderam a sua dignidade, não se permitiram serem violentadas e sofreram o chamado feminicídio. Ela, Santa Maria Gorete, pela fé. Ela queria se manter virgem e pura para Deus, para se entregar a Deus, e somente a Ele. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse evangelho de hoje, que ele é muito interessante. Se ontem, naquele evangelho de ontem, da terça-feira, nós falávamos sobre Jesus que expulsava os demônios, e a multidão, a gente viu a reação da multidão, que ficava maravilhada, admirada e dizia: nunca vimos coisa assim em Israel. Vimos também a reação dos fariseus, que diziam que Jesus fazia aquilo pelos chefes dos demônios. Então a gente falou ontem sobre o quanto Jesus também já era perseguido e já sofria dificuldades no seu ministério. Hoje, pode parecer não ter nada a ver, mas tem muito a ver. Jesus faz o quê? Ele dá aos apóstolos, os seus discípulos, que vêm a se tornar os apóstolos, esse mesmo poder. E é interessante porque o evangelista São Mateus diz aqui: deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus, curarem todo tipo de doença e enfermidade. Jesus, ele não guarda para si os dons, ele partilha com a igreja. E a igreja partilha com todos os nossos irmãos e irmãs batizados e batizadas. Não é uma coisa só dos apóstolos, dos ministros ordenados. E é interessante porque ele elenca, ele faz uma lista de nomes. Isso tem um significado. Por que Jesus dá uma lista de nomes? Porque Deus, primeiro, nos chama pelo nome. Deus não é abstrato, Deus é muito concreto. Ele chama pessoas específicas. Não é uma... Sabe, Deus não trabalha com abstrações, Deus trabalha com o concreto, com o real,
com pessoas que têm uma história de vida, com pessoas que têm uma experiência de vida. E é interessante a forma que ele nomeia aqui os discípulos. Já reparou? Quem é o primeiro nome da lista? Pedro. Quem é o último? Agora você me pegou. Judas. Sim, o que trai. Interessante. Pedro, o chefe da igreja, o Papa, né? O bispo de Roma. André, seu irmão, que vem antes de Tiago e João. Não se esqueçam que os três mais chegados eram Pedro, Tiago e João. Estava sempre perto. Mas ele coloca André, porque André tem uma importância fundamental. Até porque foi André que apresentou Pedro a Jesus. E André, ele é considerado o pai da igreja do Oriente. Inclusive, ele é considerado o grande patriarca do Oriente. Então, quando a gente une Oriente e Ocidente, quando, por exemplo, o bispo de Constantinopla e o bispo de Roma se encontram, é o encontro dos dois irmãos, Pedro e André. E aí vem Tiago, João, e aí vem, dentro de uma ordem de importância, de sedes. E olha que nós estamos falando de um evangelista que escreveu naquele período apostólico. Veja, cada um tinha por Jesus um tratamento único, exclusivo, uma importância ímpar. Cada um tinha, além deles serem bastante diferentes entre si, o que já é um grande milagre, gerir pessoas tão diferentes, cada um já possuía ali, no convívio com Jesus, uma importância ímpar. Cada um para Jesus era único. Pode parecer uma redundância isso, mas cada um tinha de Jesus uma relação ímpar, única, pessoal. E fazer isso acontecer é muito difícil. E é o que as pessoas não entendem. Principalmente você, Fábio Luiz, vai ter mais filhos, ou Janete. Cadê Janete? Ah, está aqui. Janete tem mais irmãos. Um pai e uma mãe não é que trata todos os filhos iguais. Eu acredito que um pai e uma mãe trata os filhos, ama a todos os filhos, mas tem um tratamento ímpar, único para cada um dos filhos. E isso a gente vê muito claramente aqui na relação de Jesus com os discípulos. Mas o legado de Jesus, Jesus passa para os discípulos. É igual vocês que são pais. Você vai ver, você vai passar um legado. Eu fico pensando, tenho pensado muito nisso, né? Mas as pessoas, Padre João, te machucam, as pessoas e você não desiste, deixa de ser bobo, larga as pessoas para lá. Eu fico pensando, se eu for agir assim, eu não vou estar agindo como Jesus. Não é Jesus que ensinou que a gente tem que largar as 99 e ir atrás daquela ovelha que se perde? O coração de Jesus não desiste daquele que se perde, não desiste daquele que abandona o redil. Ele larga as 99 e vai ao encontro delas. E ele ensina aos apóstolos, e por conseguinte, os seus sucessores e os presbíteros, a terem esse coração de pastor, de pai. É muito complicado. Eu não gosto muito dessa palavra padre, por incrível que pareça com os anos, porque, no fundo, quando um padre age como pai, os paroquianos, as pessoas, os leigos não entendem. Mas como você, padre, você não teve um filho? Quer dizer, como se a paternidade fosse só um dom genético. Pai não é quem... Eu detesto essa frase, mas eu vou ter que usar. Pai não é quem faz, né? Pai é quem cria. De fato, é verdade. E é bonito ver essa paternidade de Jesus, que envia os 12, recomenda,
orienta. Aliás, essa noite, pega meu celular, por gentileza. Eu postei uma coisa muito interessante. Eu estava um pouquinho com sono. Eu postei uma história que pode não parecer ter a ver com o Evangelho. Mas, deixa eu tirar o óculos aqui, que esse óculos é para longe, eu olho para vocês. Mas eu achei tão bonita essa historinha aqui que eu postei, que fala de um pai com um filho. É a história de um pai com um filho. Espera aí, deixa eu... O Padre João achar aqui. Está aqui, olha só. Era um filho que não gostava de viver na casa do pai, pela constante irritação da sua parte. Se não vai usá-lo, desliga o ventilador, dizia o pai. A TV está ligada na sala, onde não está ninguém. Desliga a televisão, dizia o pai. Fecha a porta, dizia o pai. Não gaste tanta água, dizia o pai. O filho não gostava que o pai o incomodasse com essas pequenas coisas. Ele teve que tolerar até certo dia em que recebeu um convite para uma entrevista de emprego. Você conhece essa história, Fábio? Conhece, Janete, essa história? Então, ele teve que tolerar o pai até um dia que ele recebeu essa entrevista por emprego. E aí ele vira para o pai e fala: pai, assim que conseguir o emprego, vou sair desta cidade. Não vou ouvir mais uma reclamação sua. Foi o que ele pensou, o filho. Quando saiu para a entrevista, o pai aconselhou o filho: filho, responda as perguntas que lhes forem feitas sem hesitação. Mesmo que não saiba a resposta, mencione com confiança. O filho chegou no local da entrevista e percebeu que não havia seguranças na porta. Embora a porta estivesse aberta por fora, provavelmente era um incômodo para as pessoas que passavam ou entravam por aí. Ele, então, fechou a porta e entrou no escritório. Não deixou a porta aberta. Em ambos os lados do caminho, ele pôde ver lindas flores, mas o jardineiro deixara a chave aberta e a água na mangueira não parava de correr. A água transbordava na rua. Ele levantou a mangueira, trocou de lugar e colocou perto de outras plantas que precisavam dela. Não havia ninguém na área da recepção. No entanto, havia um anúncio onde dizia que a entrevista seria no primeiro andar. Subiu lentamente as escadas, o filho. A luz ainda estava acesa às 10 da manhã, provavelmente desde a noite anterior. Ele lembrou-se do aviso do pai: por que sai da sala sem apagar a luz? Parecia que eu podia ouvi-lo agora. Mesmo se sentindo incomodado com este pensamento, procurou o interruptor, o filho, e apagou a luz. Em cima, um grande salão. Viu mais pessoas sentadas esperando por sua vez. Ele olhou para o número de pessoas e perguntou se eu tinha alguma hipótese de conseguir o emprego. Entrou no corredor com um pouco de nervos, um pouco nervoso, e pisou no tapete de bem-vinda, colocado perto da porta, mas ele percebeu estar de cabeça para baixo. Endireitou, então, o mesmo tapete. Hábitos são difíceis de se esquecer. Então, ele ia vendo no decorrer do caminho as coisas fora do lugar e ia colocando. Por quê? De tanto o pai dele martelar na cabeça dele e fazer isso em casa. Ele já fazia isso automático. Ele viu que nas fileiras da frente havia muitas pessoas amontoadas esperando
enquanto as filas de trás estavam vazias e vários ventiladores estavam com esses bancos vazios. Ele ouviu a voz do pai de novo. Por que os ventiladores estão conectados na área onde ninguém está? Desligou os ventiladores, que não eram necessários, e sentou-se em uma das cadeiras vazias. Viu muitos homens entrarem na sala de entrevista e saírem imediatamente por outra porta. Então, não havia como alguém adivinhar o que estava a perguntar na entrevista. Quando chegou a vez dele, ele parou diante do entrevistador com alguma preocupação. O responsável pegou os seus papéis e, sem olhar, perguntou: quando você pode começar a trabalhar? Ele pensou: será uma pergunta capciosa que está a ser feita na entrevista? Ou é sério que estão a me oferecer o trabalho? E o chefe disse: não fazemos perguntas a ninguém aqui, pois acreditamos que através delas não poderemos avaliar as habilidades de alguém. Portanto, o nosso teste é avaliar a atitude das pessoas. Fizemos alguns testes baseados no comportamento dos candidatos e observamos todos através de câmeras. Nenhum dos que vieram aqui fez nada para consertar a porta, a mangueira, o tapete de boas-vindas, desligar os ventiladores ou as luzes que estavam acesas inutilmente. Você foi o único que fez isso. Por isso decidimos te selecionar para o trabalho, disse o chefe. Ele sempre se incomodava com a disciplina do seu pai, mas até esse momento ele percebeu que, graças a isso, ele conseguiu o seu primeiro emprego. A sua irritação e raiva pelo seu pai desapareceram completamente. Decidiu que levaria o seu pai também para o trabalho e retornou para casa feliz. Tudo o que os nossos pais nos dizem é apenas para o nosso bem, desejando um futuro brilhante para nós. Para nos tornarmos um ser humano de valor, precisamos aceitar repreensões, correções e orientação que eliminem os maus hábitos e comportamentos. É isso que os nossos pais fazem quando nos disciplinam. O nosso pai é nosso professor. Quando temos 5 anos, um vilão. Quando temos cerca de 20 anos, é um guia a vida inteira. As mães podem ir à casa dos filhos quando envelhecer, mas os pais não sabem fazer isso. Não adianta machucar pais quando eles estão vivos e lamentar quando eles forem embora. Trate-os sempre bem. Vocês conheceram essa história? Jesus, quando orienta os discípulos nesse evangelho de hoje, é mais ou menos esse pai que diz: faz isso, faz aquilo outro. Jesus, ele educa os discípulos. Agora não é a hora de você irem aos pagãos, você vai às ovelhas perdidas de Israel, você não pode levar bolsa, você não pode levar sandália, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Naquele momento a gente não entende Jesus. Mas Jesus é sempre esse educador que nos escolhe, que nos chama e que nos educa cuidando de nós.